Olá, sejam muito bem-vindos a este canal, se inscrevam, sintam-se à vontade e se você se sentir abençoado por este vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor e quero compartilhar uma história a qual o Senhor me ensinou uma grande lição, numa história que para muitas pessoas talvez seja uma história simples, mas o Senhor, Ele é grandioso para nos ensinar grandes coisas nas coisas pequenas. A palavra do Senhor que eu quero deixar aqui está no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 26. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então aqui o Senhor ele nos faz uma pergunta. Ele nos diz claramente que Ele cuida das aves dos céus. E Ele nos faz uma pergunta: não temos nós muito mais valor do que as aves do céu para Ele? A palavra do Senhor vai nos ensinar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós temos que entender que seja qual for o problema que nós estejamos passando, sempre o Senhor, Ele vai ter a solução. Ele somente é a solução. É através dele que nós vamos alcançar a solução para os nossos problemas. Há alguns anos atrás, o meu filho mais novo, que hoje ele está com 18 anos de idade, ele resgatou uma ave da espécie maritaca. Na época, era como se ela tivesse acabado de abandonar o ninho ou foi expulsa pelos pais, não sabemos. E nós decidimos cuidar daquela ave na esperança de que em algumas semanas nós poderíamos devolvê-la ao seu habitat natural. Mas não foi o que aconteceu, porque logo ao passar de algumas semanas nós já começamos a perceber que aquela ave tinha algumas deficiências, ela era portadora de algumas deficiências e nós não poderíamos devolvê-la à natureza como tínhamos planejado. Então, chegamos até a pensar em procurar um centro de reabilitação, mas esses centros de reabilitação, ele existe para reabilitar uma ave e devolvê-la à natureza, e não era o caso dessa ave, então não poderíamos fazer isso. Então tomamos a decisão de ficar cuidando daquela ave. E sabíamos também que ela não viveria longos anos, porque era uma ave que já apresentava deficiência e provavelmente ela apresentaria outras deficiências. Então assim o fizemos. Meu filho colocou o nome dela de Verdinho e assim a chamávamos, né? E o meu filho desenvolveu um relacionamento de muito afeto com aquela ave para com o meu filho. E era um relacionamento muito bonito, de carinho, de afeto, de interação. E ela interagia com todas as pessoas da casa, gostava de ficar na mesa tomando café da manhã. Quando a gente estava tomando café da manhã, gostava de interagir, gostava de brincar, de conversar com todo mundo. Era muito, muito linda aquela ave. E os anos se passaram, ela desenvolveu glaucoma, perdeu a visão, mas continuava interagindo com todo mundo, gostava de tomar banho, gostava de comer frutas variadas e a vida seguia. E o ano passado, no início do mês de outubro, né, em outubro de 2020, um dia pela manhã, quando eu cheguei na parte de baixo da minha casa, eu moro num sobrado, ela não chamou como ela sempre chamava. E ali eu percebi que havia algo errado. Quando eu tirei o pano que eu usava para cobrir a gaiola, eu já percebi que ela não estava bem. Peguei ela rapidamente, enrolei ela num pano e ela não estava bem, visivelmente. E ali meu coração já me falou que ela nos deixaria. Eu levei ela para o meu filho e conversei com ele e disse: ela vai nos deixar. Fique com ele, né, até que isso aconteça, porque você é a melhor pessoa para ficar com ele até que ele nos deixe. E assim aconteceu. Uns 40 minutos mais ou menos depois, o Verdinho nos deixou. E o meu filho, ele sentiu muito aquela separação, aquela perda, mas ele não se expressou, ele não chorou, ele não extravasou aquela dor que ele sentiu, né, de ter perdido aquela ave de estimação. E
Passaram-se as semanas, chegamos ao mês de dezembro e no dia 25 de dezembro de 2020 eu estava preparando o jantar quando meu filho desceu as escadas correndo, me dizendo que tinha visto um passarinho cair do ninho. E eu saí com ele, quando nós fomos olhar, era um filhote de bem-te-vi. Ele estava num pé de hibisco, próximo da janela da minha cozinha, muito assustado. Os pais estavam por perto, mas ele estava muito assustado, ele não conseguia voar ainda, né? Naqueles primeiros momentos, os pássaros pequenos, eles não voam, eles só dão pulinhos. E ali o meu filho falou assim: ó, mãe, os pais estão por aí, vamos sair que eles vão cuidar dele. E nós saímos, mas da minha janela dava para ver onde ele estava e foi passando o tempo e ele não saía dali. E tava fechando o tempo, tava começando a ventar muito, ia chover. E aí eu saí, peguei ele e trouxe para dentro da minha casa. E pensei, eu não posso deixar ele lá fora, porque se começar a chover, ele tá num lugar muito aberto, o pé de hibisco não tem muitas... Esse pé de hibisco que ele estava não tinha muitas folhas, eu falei, ele vai cair. E se ele cair, ele vai morrer. Quando eu peguei ele, que eu cheguei dentro de casa, eu percebi que ele estava com um bicho de mosca na bochecha e ele estava com um machucado na coxa. Chamei meu filho, ele removeu esse bicho, cuidamos, preparamos uma gaiolinha que nós temos aqui em casa que fica guardada, colocamos tecido, tudo quentinho, acomodamos ele para ele passar a noite. E no dia seguinte, vamos começar o processo, tentar devolvê-lo, toda aquela situação. E seguimos assim, todos os dias fazíamos isso, porque os pais, a cada dia, perdiam mais o interesse por ele. E nós alimentávamos e cuidávamos. E aí, decidimos colocar o nome dele de Natalino, já que ele caiu do ninho no dia 25 de dezembro. E começamos a brincar e chamávamos ele de Natalino e conversávamos com ele, os dias foram se passando e a gente, né, o meu filho sempre com cuidado de oferecer para ele alimentos tal qual ele encontraria na natureza, e meu filho sempre levava ele do lado de fora, deixava ele, né, à vontade, sempre fazendo o processo, para que a ideia sempre era devolvê-lo para a natureza. E se nós não conseguíssemos fazer isso, nós o entregaríamos para um lugar especializado, pois nós não o manteríamos numa gaiola. E foi passando as semanas, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo super bem, até que chegou um dia que ele tinha uma reação como se realmente ele quisesse ir embora e ele estava pronto para ir embora. E aí meu filho tomou a decisão: mãe, vamos soltá-lo? Eu acho que ele vai conseguir ir embora. E nós fizemos isso. Decidimos soltá-lo. E ele foi embora. Só que eu fiquei angustiada, eu fiquei apreensiva com aquilo, porque ele tinha passado muitas semanas com a gente e nós ajudávamos ele a se alimentar, nós oferecíamos alimento dentro da nossa casa, né? Tudo era facilitado para ele. E eu então decidi fazer uma oração para Deus. Eu falei com Deus, falei: Deus, eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de calamidade sobre a face da terra. Eu sei que existem pessoas que estão chorando a perda dos seus entes queridos, mas nós chegamos até aqui cuidando desse passarinho, que é algo tão gracioso, tão perfeito que tu criastes, e eu não queria carregar a dúvida de saber se ele sobreviveu ou não na natureza, porque ele sobreviveu, ele poderia ter morrido aquele dia em que ele saiu do ninho, mas ele deu a sorte de nos encontrar e teve a oportunidade de viver. E eu gostaria de te pedir uma coisa, Pai, eu gostaria que ele voltasse pelo menos uma vez, para que eu soubesse que ele está bem, que ele sobreviveu. Queridos, foi impressionante como Deus ouviu aquela simples oração que eu fiz, como em meio a tantas coisas que as pessoas estão vivendo, Deus ouviu aquela oração e Deus comunicou com aquele pássaro. E no dia seguinte, às 5h40 da tarde, 5h50 mais ou menos, eu não me recordo exatamente o horário, eu ouvi ele cantando nas galhas da árvore próxima à janela do meu quarto. Quando eu ouvi, eu tinha certeza e convicção de que era o Natalino. E eu somente gritei o Rafael e falei: Rafa, o Natalino voltou. E nós descemos correndo e fomos para a parte de fora. E ele estava ali,
né, nas galhas daquela árvore, cantando para nós. Quando ele nos viu, ele ficou mais um pouquinho assim cantando e depois ele revoou e foi embora. E queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? Depois desse dia, todos os dias, no horário das 5h40, no máximo até as 6 horas da tarde, o natalino ele vem. Ele posa no mesmo lugar e ele canta por alguns instantes. E se nós não saímos, um de nós dois, ele fica mais tempo esperando alguém aparecer. Então eu creio, eu tenho convicção que o Pai, o Criador, que criou aquela ave, que é o Criador que sustenta aquela ave, que sustenta todas as aves da face dessa terra, ele se comunicou com aquela ave e ele fez com que aquela ave voltasse para que eu tivesse certeza que aquela ave está bem. Então, queridos, o que eu aprendi com essa experiência? Deus, ele é tão maravilhoso e perfeito em tudo que ele faz. O cuidado que ele tem com as aves dos céus foi o cuidado que ele teve com o meu filho. O meu filho tinha uma dor dentro dele pela perda da maritaca, do verdinho, e o Senhor enviou o natalino para que ele fizesse todo o processo da experiência de cuidar, de tratar e de devolver para a natureza. Através desse processo, ele foi curado dessa dor. Ele foi curado, ele teve o prazer. E o Senhor, ele me mostrou que através de uma oração, com fé, convicção, como está na palavra dele, que a oração, que se nós tivermos fé do tamanho de uma semente de mostarda, nossa fé pode mover uma montanha do lugar. Foi a oração que eu fiz. O Senhor, ele nos atende. Eu fiz uma oração com meu coração desprendido de qualquer coisa. Eu somente queria saber se aquela ave estava bem. E o Senhor atendeu. E o Senhor fez muito mais por mim, muito mais do que eu pedi, porque eu pedi para aquela ave voltar uma única vez. Mas aquela ave volta todos os dias. Todos os dias ela volta no mesmo horário. Ela volta no mesmo horário, ela volta. E se eu tiver oportunidade de filmar ela e postar aqui no canal para que vocês vejam, eu vou fazer isso. Só que a árvore ela é muito densa, ela é muito fechada, é muito escuro, fica difícil. Mas se eu tiver oportunidade, eu vou filmar para que vocês vejam ele cantando e ele voltando todos os dias no mesmo horário. Essa foi uma ordem que ele recebeu do Pai Celestial e ele tem obedecido. Então, o que eu aprendo também com essa experiência? Que quando nós obedecemos a Deus, quando nós entendemos que a nossa fé, ela e a nossa obediência a Deus, a nossa oração com fé no nosso Senhor, a nossa confiança em Deus, ela é atendida. Eu não sei o que você está passando, talvez essa história seja muito pequena diante da sua dor, diante do seu problema, mas o Deus que pode te curar, que pode atender, que tem a solução para o teu problema, ele é grande, ele é muito maior do que você pode imaginar. Eu tenho toda a convicção do meu coração que o Deus que fez aquele passarinho chegar na minha casa para curar a dor do meu filho e que fez aquele passarinho voltar para me dizer que ele estava bem, é o Deus que pode curar qualquer dor, é o Deus que pode resolver qualquer problema da face dessa terra. Eu creio, eu tenho toda a convicção e que esse vídeo possa servir para alimentar a sua fé, para alimentar a sua alma, para te trazer convicção de que existe um Deus nos céus, um Deus que pode tudo para aqueles que creem nele, para aqueles que confiam nele. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a sua vida que você possa ser grandemente abençoado